Olá, eu sou Elaine Anne, sou enfermeira, intensivista e estomaterapeuta. Estou aqui em nome da Sobeste para falar sobre prevenção de lesões de pele no paciente em prona. E nessa época de pandemia, eu trabalho dentro de uma UTI, estou aí cuidando dos pacientes há mais de 60 dias. E os nossos pacientes com Covid-19, eles ficam muito graves e instáveis. São pacientes já com comorbidades, como diabetes, hipertensão e obesidade, e desenvolvem essa insuficiência respiratória, né, que os leva à hipoxemia, a ponto de nem em ventilação mecânica, com os parâmetros máximos possíveis, não conseguimos atingir a perfusão adequada. Então, uma das estratégias para o paciente, né, com essa síndrome respiratória grave, é colocá-lo num decúbito prona, onde é liberada a área dorsal pulmonar posterior, e isso faz com que ele consiga ter trocas gasosas melhores, onde a sua perfusão é melhor, e a relação de o que eu ofereço de O2 e o que ele consegue garantir de perfusão, que é a PO2, dividido pela FI de O2, que é ofertado, e o que ele perfunde, e aí que é decidido pelos médicos e fisioterapeutas. Essa relação, geralmente, ela tem que estar acima de 200 num paciente normal, né? Mas no paciente com Covid-19, é comum que ela seja abaixo de 150, e isso já é preocupante. Então, com isso, né, com essa decisão desse paciente ser pronado, nós vamos ter aqui um paciente que já tem um fator de risco, que é, né, essa hipoxemia, né, a ventilação dele, ou ele pode até precisar de circulação extracorpórea, né, que é a membrana de circulação extracorpórea, que é a ECMO, e baseado na gaso arterial dele, a gente vê se essa relação está abaixo de 150 ou não. Esse paciente, quando precisa ser entubado, ele fatalmente precisa ser sedado. Então, ele vai ficar imóvel no leito, com o uso da sedação, né, geralmente abaixa a pressão desse paciente, associada à sepse, que também leva ele a ter um quadro hemodinâmico, onde ele precisa do uso de drogas vasoativas, e as drogas vasopressoras vão fazer a vasoconstrição dos vasos, e toda a perfusão vai ficar comprometida. E a pele vai ser um dos primeiros aí a sofrer, porque toda a perfusão será resgatada para os órgãos nobres, como o coração, pulmão, rins, fígado. Então, eu tenho um paciente com uma infecção grave, entubado, sedado, e vai ficar imóvel, com uma perfusão deficiente, em uso de antibióticos e dieta enteral, e associado a essa dieta enteral, ele pode ter mudança, né, do padrão das fezes, uma incontinência fecal, e onde ele vai estar exposto à umidade também. Há aqui uma tomografia no paciente com Covid, né, ele tem um comprometimento extenso, aí, exuberante, onde muitas vezes atinge 50% da área pulmonar. Então, esse paciente que estaria num decúbito supina, né, decúbito dorsal, ele tem que ir para o decúbito ventral. Alguns fatores externos que acontecem e na vigência aí dessa pandemia é que, né, a gente teve um aumento da demanda de casos graves, de pacientes graves com insuficiência respiratória. A gente tem profissionais de saúde entrando em atestados e, portanto, uma diminuição da equipe. Com essa saída, eu preciso de pessoas novas entrando no grupo, né? Então, pessoas que não estão acostumadas ali com a cultura
da instituição, né, a cultura de cuidar de um paciente grave, né, o medo, né, a insegurança das pessoas, um ambiente tenso e que exige que a gente tenha essa harmonização da equipe para que todos os cuidados aconteçam. Esses são os nossos fatores externos que também vão repercutir aí na prevenção de lesões de pele. Aqui a gente tem um estudo científico desses pacientes que apresentam disfunções orgânicas, mais que 3 disfunções orgânicas, onde eles já têm um risco alto para apresentar lesão por pressão. Então, aqui é a escala de SOFA, né, onde ela mede fatores como a insuficiência renal, né, o aumento da creatinina, a insuficiência hepática, através da bilirrubina, fatores de coagulação, como plaquetas, respiratórios, através da relação de PA2-FeO2, e também os pacientes que apresentam a diminuição da função neurológica. Como os pacientes de Covid-19 estão sedados, a gente avalia pelo RAS e faz um cálculo para avaliar a mobilidade desse paciente, né, o quanto que ele pode responder. Geralmente, quando ele está em RAS -5, sedado, ele vai ter uma pontuação maior, que vai levar ele a uma pontuação alta de SOFA, e quanto maior a pontuação da escala de SOFA, né, quanto maior a disfunção orgânica, maior risco de morte ele tem a apresentar. Esse outro estudo mostra que os pacientes com o lactato alterado, ou seja, a perfusão, que é o caso do paciente com Covid-19, paciente com creatinina alta e o paciente com idade avançada, eles vão ter fatores comprometedores também para apresentar lesões de pele. Aqui eu me baseio no documento da NPIAP, onde a prevenção, né, de lesão por pressão no paciente que está em decúbito prona, onde eu preciso desse decúbito para que eu libere essa área posterior e ele ventile melhor, ela vai ser totalmente diferente e inversa ao paciente que está no decúbito dorsal, é lógico. É um desafio para a enfermagem cuidar desse paciente, desde a hora que a gente vai mobilizá-lo para ficar no decúbito prona, o cuidado com os catéteres, com os drenos. Eu tenho um desafio porque a intubação orotraqueal, eu tenho que deixar essa face do paciente lateralizada, e aí eu tenho o outro risco, que é que ele apresente lesões por dispositivos médicos. Veja aqui que todos os dispositivos, em sua maioria, estão na área frontal do paciente, na área ventral, né? E ele vai ter o PAI, provavelmente na radial, provavelmente um catéter vesical de demora, um catéter nasoenteral para receber a dieta, como eu já falei no início sobre os riscos, né, internos que o paciente vai ter para apresentar lesões. Os eletrodos que estão na área ventral têm que ir para a área posterior, para que eu consiga monitorá-lo e para que ele não apresente lesões por dispositivos aqui no tórax. E também os catéteres de diálise, que ficam na região cervical, e assim como também as proeminências ósseas, como joelhos, área de dorso de pé e área de ombros, também eu vou ter que proteger esse paciente. Esse paciente que fica em decúbito prona, ele fica geralmente de 16 a 18 horas nessa mesma posição, e cabe ao enfermeiro avaliar se eu não posso fazer reposicionamentos leves, né, pequenos decúbitos laterais, mesmo ele em posição prona, para descompressão, ou só descompressão da paciente e retorno da mesma ao leito para que eu consiga perfundir minimamente essas áreas.
É um desafio porque veja que esses pacientes, na maioria, são obesos, na maioria diabéticos e hipertensos, e também, muitas vezes, não é sempre, mas nós tivemos que pronar um paciente com traqueostomizado. E aí, os cuidados que eu tenho que ter? Eu tenho que deixar ele numa posição anatômica. Então, se eu deixo a face de lado por conta do tubo traqueal, por conta da traqueostomia, eu tenho que deixar um braço levantado, o outro eu vou deixar abaixado, e a posição dos joelhos e a posição da coluna tem que ficar de forma anatômica e de forma que eu não comprima tanto essas áreas. Então, eu preciso deixar um coxim na região do tórax, um coxim na região da face, que pode ser feito com lençóis, travesseiros, né, ou a gente enrola cobertores mesmo, ou existem coxins profissionais, mas cabe ao enfermeiro sempre avaliar essa posição da face desse paciente, porque esses dispositivos, fixação de tubos traqueais, podem prejudicar e marcar o paciente, tornando o formato do dispositivo. Aqui nós temos algumas fotos, né? Então, aqui vou aumentar esse slide para você ver na posição supina ou decúbito dorsal, onde a gente tem o paciente deitado. A posição prona ou decúbito ventral, né? Onde eu tenho um braço elevado e o outro fica deitado, fica abaixado, né? Desculpa. E aqui eu tenho essas duas fotos aqui ilustrando os pacientes em decúbito prona, onde um braço está abaixado, o outro está elevado. E aqui os eletrodos desse paciente também na parte dorsal, na parte posterior. Cuidado que eu tenho que ter com os catéteres de PAI, os catéteres centrais, com os equipos, para que não fique embaixo do paciente. Proteger joelhos, proteger dorso dos pés, região de ombros e tórax, e as regiões mais acometidas geralmente são lábios, que causam a lesão de membrana mucosa, e também as lesões em catéter nasointeral, sempre descomprimir, né? Então, de 2 em 2 horas, é bom que se faça a descompressão e observar esses locais. Com esse coxim que fica nessa área torácica, que pode ser um rolo mesmo feito com cobertor e lençóis, ele eleva essa área e já deixa essa área do genital um pouquinho mais livre. E as pessoas se intimidam muito com essa posição, deixando o paciente nessa posição e não movimentam esse paciente. Então, a gente não pode se intimidar com essa posição e sempre realizar pequenas mudanças, sempre observando o prejuízo hemodinâmico ou o prejuízo respiratório que isso está causando, tá? Uma dica também para quando realizar a mudança desse paciente, nós colocamos um lençol embaixo, um lençol em cima, a gente envelopa mesmo o paciente, né, faz 2 rolinhos nas laterais, traz o paciente um pouquinho mais para o canto do leito e vira esse paciente. Única consideração é que o catéter de PAI, ele tem que ser passado por baixo desse paciente, né, então, senão o braço que vai ficar no lado inverso, esse catéter fica preso. E quando o paciente está em diálise ou diálise lenta, infelizmente a gente tem que recircular essa máquina, parar com a diálise, senão é muito risco mudar a máquina de um lado para o outro, é muito trabalhoso, a gente tem que parar com essa terapia, para que o paciente possa ser mobilizado de forma segura.
Então, as estratégias que a gente tem que ter com esse paciente é sempre trabalhar com a equipe multi, tanto fisioterapia, equipe médica, porque na hora dessa mudança também o fisioterapeuta tem que estar presente, tanto para verificar se não vai haver nenhum prejuízo na hora dessa mudança, quanto também para observar, né, alguém tem que ficar segurando o tubo e outra pessoa, e outras 3 ou 4 pessoas, né, remanejando esse paciente de posição. A realização das notificações das lesões é muito importante para que você saiba quais os números de lesões que você teve na sua unidade, né? Fazer o cálculo dessa incidência, manter tudo isso protocolado para que todo mundo fale a mesma língua e para que esse cuidado esteja na SAI também. Terapia multicamadas, para a região de joelhos, região de ombro, funciona muito bem, porque elas têm espumas que redistribuem a pressão, né? Ou placas de hidrocoloide também, elas vão evitar fricção nesse local. E colchões de ar ou superfícies de suporte, como travesseiros e coxins, para adequar e deixar essa mobilização menos prejudicial possível, tá bom? Então, é isso que eu tinha que falar, né? Sempre lembrando da causa da raiz, que já foi o que eu falei no começo, a predição de risco, né? Aplicar uma escala de predição de risco para que a gente saiba se esse paciente está em risco, e ele está, né? Padronizar a fixação e troca e mobilização, realizar o exame físico e sempre verificar as fixações dos dispositivos, se esse paciente não está em cima de nenhum dispositivo para não marcar, ou sofrendo pressão, como meias elásticas, por exemplo. E verificar a nutrição desses pacientes, se eles não estão recebendo nutrição adequada, mas estão tendo quadros diarreicos, onde eles perdem nutrientes, né? E por isso é tão importante a equipe multidisciplinar, né, nesse contexto. E é isso, eu espero ter contribuído, né, com essa aula. E qualquer coisa, é só entrar em contato com a Sobeste ou comigo, Elainiane, que eu respondo a vocês as dúvidas, tá bem?